Tifão apreendeu tanques. O conhecimento difícil será dado após um conto introdutório da Biblioteca Careca. A história Lágrimas Amargas continua a partir da playlist Triunvirato do Terror. O tempo, a purgação, o lugar, a barca de batalha, saqueador impiedoso. Em seus aposentos pessoais, o pretor Tarax Antarax estava diante da luz moribunda da tela de vídeo. Ele não se moveu, mudou de posição ou se remexeu durante toda a comunicação, nenhum músculo do corpo ou do rosto. Ele piscou apenas uma vez, quando a luz surgiu, e durante todo o tempo lançou um olhar fulminante para a pobre alma que transmitiu a mensagem. Ele fez isso rápido e econômico, sem enfeites nem suavizações. Ambos eram pretores, ambos guerreiros de ferro da antiga linhagem terrana. Eles eram de ferro, então não trocaram palavras desnecessárias. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente se sentiria desprezada, repreendida, descartada. Claro, esse era o objetivo para a maioria de sua patente e posição. Ser forçado a transmitir essa informação aos homens sob seu comando seria uma humilhação calculada, e de fato era calculada. Tudo bem, mas Tarax Antarax já estava preparado para alguma coisa, porque ele já tinha deixado seus planos bem claros. Os navios e fuzileiros sob seu comando contornaram a frota principal, afastaram-se e se entrincheiraram, lutando por cada centímetro de espaço. Quando tentaram punir os lacaios lealistas, Antarax tornou a purgação um inferno para muitos e para a força de ataque lealista. Ainda assim, ele não pediu reforços, equipamentos ou sequer navios ao primarca, mal reconhecendo ordens vagas. A disformidade estava turbulenta, todos sabiam. Desde o rompimento do cerco de terra, as coisas não estavam indo como antes, quando Horus estava por perto e Perturabo, o primarca. Ele lutava como um urso encurralado, mas nunca se importou com seus homens. Todos sabiam que poderiam e seriam sacrificados apenas para fazer o inimigo sangrar, especialmente se esse inimigo fosse o sétimo amanhecer e seus filhos. Ninguém venceria o Senhor de Ferro. Todos sabiam, mas poucos agiam assim. O leão, o cã, o lobo, Amanhecer, Corax, Vulcano, alguns anjos e a 10ª, todos menos Guilliman e os ultramarines caçavam. O traidor sem líder, desesperado e disperso. As legiões Fulgrim, Angron, Mortarion, Magnus, todos haviam desaparecido na disformidade, deixando suas legiões para fugir e se esconder sozinhas. O laço se fechava sobre o que restava do Império, agora terrível em sua retaliação contra quem se aliou ao mestre da guerra. Tarax Antarax já sabia o que viria, sendo um sargento solitário quando o imperador os guiou à batalha. Ele não tinha amor pelo seu primarca, além do que era obrigado por sua genética, o que, com a vontade de Antarax, significava praticamente nenhum. Ele manobrou sua flotilha até os limites do alcance permitido, exceto para ele e o primarca. Ele ainda pareceria o soldado leal e obediente, mas ambos sabiam que Antarax estava se preparando para agir por conta própria, então essa decisão, esse desprezo era compreensível. Tarax Antarax fitou a tela desligada e respirou fundo. As manoplas blindadas de exterminador chiaram quando o metal raspou em metal. Enquanto ele cerrava e abria o punho, uma veia em seu pescoço pulsava. Suas sobrancelhas se franziram como sempre, mas tão cerradas que até um projétil ricochetearia. Ele assentiu e marchou até o convés de comando. Nunca arrastava os pés, vagava, corria ou avançava. Antarax marchava por toda parte, sempre ladeado ou seguido por sua guarda de honra. Tentativas de assassinato ou desafios eram quase inéditos, mas esse quase era fundamental. Ele conduziu seu pequeno séquito até a ponte de comando e lá transmitiu as notícias aos seus homens. Todos eles perderam a festa, ou melhor dizendo, nem sequer foram convidados.
Enquanto a maioria dos guerreiros de ferro havia sido reunida para punir os punhos imperiais na jaula de ferro, os homens de Tarax Antarax foram deixados de lado. Ao terminar sua proclamação, o silêncio foi tão absoluto que todos ouviam as próprias batidas do coração. Todos se lembraram de como Tarax Antarax era frio como gelo, quando foi dada a ordem de recuar do terror, de abandonar o cerco. E esse era seu estado mais perigoso. Enquanto Hexamel ou Ulek poderiam ter se enfurecido ou cuspido, Tarax nunca demonstrava sua ira em palavras ou afetação. Ele agia. Por isso, todos aguardavam para ver quem ou o que sofreria as consequências de sua fúria fria. No entanto, ele não parou por aí. Declarou que o exército era autossuficiente e já vinha sendo assim há muitos anos. Ele lembrou a todos como sempre foram uma fraternidade entre si. Quando eles já haviam pedido assistência, implorado ou tomado emprestado equipamentos, recursos, mão de obra ou sementes. Tarax estava certo e todos ali sabiam disso. Eles tinham naves do Mechanicum, linhas de produção ativas e apotecários que reabasteciam sua mão de obra. Após o massacre de Dropsite, ficaram ricos em semente genética. Eles saquearam e adquiriram construções sem esgotar suas forças. Durante todo o tempo da heresia, seu pretor, Tarax Antarax, tinha sido incrivelmente firme, mas na maioria das vezes também era justo, e poucos poderiam dizer o contrário. Um homem carismático, ele governava com disciplina de ferro e um medo natural dele, conquistado através de poucas, mas muito divulgadas execuções e duelos. Tarax era sólido, ele era fúria, e ele trazia a vitória. Nunca precisando provar nada ou se submeter ao primarca, apesar da tendência natural dos Astartes de servir ao pai sem questionar. Alguns sussurravam discretamente se Tarax Antarax ainda se considerava um guerreiro de ferro ou se algum dia já havia se considerado. Mas nenhum trocaria sua liderança pela de um pretor próximo ao olhar de Perturabo. Nessas unidades havia muitas baixas e poucas recompensas. Se viessem, era melhor que o olhar do primarca passasse por eles sem notar. Eles sempre cumpriam a missão, independentemente da origem ou dificuldade, e saíam vitoriosos. Assim, de modo estranho, muitos de seus homens tornaram-se totalmente leais. Melhor o diabo que você conhece, certamente melhor do que o diabo maior, o Senhor do Ferro Perturabo. Então, quando Tarax Antarax declarou que havia aceitado uma nova missão, ninguém questionou. Quando ele mandou ignorar todas as comunicações do primarca e da grande legião, alegando que seriam Geists do Imaterium ou mensagens inimigas para desviá-los, ninguém questionou. Após seu discurso, ele se virou para os oficiais de Convés, que ficaram surpresos, mas não chocados. Quem tinha um pouco de juízo sabia que aquilo não vinha do seu Senhor Supremo. Era a desculpa. Tarax estava agindo por conta própria, e quase todos concordavam com a ação. Assim como para os grandes, a lição de Istavan III também não passou despercebida por Tarax Antarax entre os pequenos. Quem não apoiava totalmente a deserção era rapidamente identificado. Aquelas esquadras que permaneceram leais ao primarca logo foram sacrificadas em ataques sangrentos, e os poucos oficiais estranhos que estavam altos demais para serem gastos em combate foram mortos, em ações diretas do pretor. Alguns senhores da guerra poderiam tê-los feito desaparecer, levados durante a noite, sem cerimônia ou sequer reconhecimento de que haviam sumido. Esse não era o jeito de Tarax Antarax. Ele fazia tudo publicamente, de forma rápida e brutal. Seus homens sabiam qual era a posição dele, então ele sabia quem estava ao seu lado ou contra ele. E estar contra ele era uma sentença de morte. Dirigindo-se à tripulação do Convés, o pretor Antarax então perguntou calmamente: quantos covardes ainda restam? Todos olharam para suas telas ou impressos, entendendo imediatamente o que ele queria dizer.
Fuzileiros espaciais que eles haviam capturado em batalha. Sempre era difícil capturá-los vivos. Eles custavam caro, mas era um desafio. Pronto. O Inductei Pretor Antarax exigia que qualquer Inductei capturasse um fuzileiro completo para obter o cargo. Por sua vez, muitos mais haviam sido capturados do que em quase qualquer outra formação nas fileiras dos traidores. No entanto, a resposta não seria do seu agrado e todos sabiam disso. Eles lançaram olhares furtivos ao centurião Paravus. Ele sabia que precisava responder, mas poderia ser a última coisa que faria, mas mesmo assim respondeu. Nenhum, meu senhor. A última dúzia se matou. O pretor se virou e fixou o olhar no centurião. Mande executar o idiota responsável pelos currais. Paravus assentiu e sinalizou para um tenente que deixou a ponte com os arrombadores. O pretor declarou friamente: nossa missão deve ser santificada na vitória. Encontre-me um alvo para vos, agora, disse o centurião, enquanto seus dedos dançavam pela tela. Após apenas 1 minuto, ele trouxe sua tela para o visor principal para poder explicar. Aqui, meu senhor, o sistema Placidius, um único mundo, um único conhecedor. Mas há problemas. O preitor apenas levantou uma sobrancelha para ele. Temos 3 frotas imperiais ao alcance de ataque. Se o governador de Placidius for eficiente, então ele alertará os lealistas. Ao traduzirmos para o espaço real, talvez tenhamos só alguns dias antes de uma frota de varredura nos encontrar e ficarmos presos no planeta. A escória lealista é numerosa. Enfrentá-los seria um desafio impossível de sobreviver. Mas você, Lord Kudrel, Antarax zombou. Já limpei minha bunda hoje para vos. Tire a língua daí. Paravas apenas assentiu em silêncio. As defesas da cidade cuspiam escudos de vazio sobrepostos. Antarax. Repeliram um ataque da 14ª há 5 anos, quando passamos aqui pela primeira vez, e depois foram considerados indignos de novos ataques. Eles são pouco importantes, então Mortarion e sua legião apenas passaram por eles. Melhor assim. Veremos se os guerreiros de ferro conseguem fazer o que eles não conseguiram. Paravas falou baixo, quase sussurrando. Meu senhor, teremos só 1 ou 2 dias, no máximo. Mantarax olhou para ele e sorriu. Uma visão assustadora e rara, talvez vista apenas a cada década. Massa alegre, uma demonstração realmente rara. Dessa chamada do fuzileiro até a armaria, peça para prepararem meu esquadrão pessoal. Os olhos de Paravas se estreitaram enquanto ele também lançava um olhar malicioso, e então enviou a ordem para a armaria. Isso ia ser muito divertido. Dias depois, os habitantes de Placidius 6 olharam para a planície e viram que tão poucos transportes dos guerreiros de ferro haviam pousado. Isso era algum tipo de piada? Bem, os traidores estavam prestes a aprender a mesma lição ensinada à Guarda da Morte. A Cidadela Primus não seria uma presa fácil. Esses tolos se juntariam aos seus primos como cadáveres apodrecendo diante dos muros da cidade. Cerca de 20 veículos pesados avançaram, levantando poeira e mascarando a aproximação com uma barragem de mantícoras e medusas. Seus disparos explodiam nos escudos, distraindo aqueles lá dentro, mas ainda assim todos podiam perceber que eram Land Raiders se aproximando. Assim que chegaram ao alcance das defesas externas, abriram fogo. Disparos de canhão de lança brilhavam enquanto a luz atravessava o ar, tentando perfurar os veículos à frente. Mesmo assim, só 1 ou 2 foram destruídos. Com o avanço dos tanques, os defensores ficaram mais frenéticos, disparando rajadas rápidas, porém menos precisas, causando confusão geral. As mesmas armas defensivas haviam massacrado os invasores terrestres da 14ª, queimando-os como papel. Como? Por quê? Nada parecia deter as armas de guerra. Então viram, pois os tanques estavam tão próximos que pareciam claros como o dia. Os defensores viam com tristeza seu poder de fogo sendo bloqueado pelos escudos de energia nos 4 tanques. Não eram invasores terrestres comuns, eram mais longos, muitos com grandes canhões frontais.
Os disparos dos canhões LAZ eram absorvidos por escudos de clarão. O inimigo, que não havia revidado, agora se aproximou e reduziu a velocidade. Uma segunda fileira de Vindicator avançou para apoiar as variantes do Land Raider e, como um só, todos dispararam. Os projéteis dessas variantes do Land Raider foram destruídos pelos escudos no vazio. Os Vindicators dispararam de uma vez, bombardeando e destruindo suas próprias muralhas. A segunda rajada dos Land Raiders fez segmentos inteiros explodirem ou serem despedaçados. Outras variantes dos Land Raiders não, menores em tamanho, mas sem os canhões na frente. Então avançaram pelas brechas, as rampas de assalto foram abaixadas e centenas de guerreiros de ferro saíram diretamente para dentro da cidade. Os transportes de tropas eram Spartans, é claro. Os 2 destruidores eram do próprio esquadrão Typhon de Tarax Antarax. Ele marchou com sua guarda de exterminadores e Ossus, o desfazedor, e no dia seguinte a cidadela foi despojada de toda a vida. Tarax mandou os Typhons entrarem na cidade e eles devastaram o local. Não restou uma pedra sobre a outra ao final do dia, quando Tarax Antarax finalmente voltou ao centurião saqueador impiedoso. Paravas foi o único a fazer a pergunta que queimava na mente de todos que testemunharam seu ataque, mas felizmente para Paravas ele fez isso em particular. Eu não o questiono, meu senhor. Apenas desejo compreender o motivo da aniquilação da cidadela. Por que, meu senhor? Eles eram apenas humanos. Nenhuma ameaça para nós com munição tão preciosa. Por quê? O pretor o encarou friamente, ponderando se responderia com palavras ou com seu maço de energia, mas optou pelas palavras. Sem paravus. Eles não eram apenas humanos, eram súditos imperiais. Quero que quem os encontrar saiba de algo. E Paravas respondeu. O que seria, senhor Antarax? Que a guerra não acabou enquanto eu viver, ela nunca vai acabar. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as facções, forças e equipamentos de guerra do universo Warhammer 40.000K. Sombria escuridão do futuro distante, sem tempo para a paz, apenas para a guerra. Curta e inscreva-se se esta apresentação te entreter ou relaxar. E assim, damos uma olhada em um dos muitos históricos senhores da guerra que foram utilizados durante a Grande Cruzada e a terrível heresia de Horus. E posso garantir que eu amo esse monstro, porque é exatamente isso que ele é. Um monstro, um tanque super pesado, de outra era, com escala e intensidade de guerra distintas. A criação do Senhor do Ferro, Perturabo, primarca da 4ª Legião, os Guerreiros de Ferro. Ele aterrorizou todos contra quem foi usado por um breve período, pois nada e ninguém pode resistir à sua fúria, um tanque de cerco por excelência. Eu lhes apresento o Tifão. Designado como um senhor da guerra, agora. Alguns dizem que Perturabo era um gênio como os outros primarcas, mas será que ele fez mais do que copiar e ampliar? O Vindicator é o que alguns poderiam dizer, mas o tamanho importa na engenharia. Então nem sempre é tão simples, e poucos poderiam refutar a eficácia de sua invenção. Por que citar o Vindicator? O Vindicator é basicamente um grande canhão montado na frente de um rhino, que perde sua função de transporte de tropas, para a energia e munição do canhão Demolisher em sua proa. Arma de puro terror em combate próximo. Destrói dreadnoughts, veículos ou fuzileiros com armadura de energia com igual letalidade. Agora, o Vindicator usa o chassi do Rhino. Imagine essa arma acoplada não só a um Land Raider, não. Ela está acoplada ao chassi do Land Raider Spartan, que todos nós sabemos que é possivelmente o meu tanque favorito no momento. Typhon, demônio grego mitológico filho de Gaia e Tártaro.
Já fiz um vídeo sobre isso no meu outro canal, sobre o ser que derrotou Zeus e quase trouxe o inferno à Terra. Esse é o homônimo deste veículo e realmente é muito apropriado, pois o Typhon não é só um grande vindicator, mas um terror do passado, projetado pelo próprio Pertorabo, desenvolvido para encerrar cercos prolongados. Mesmo em pequeno número, esses horrores permitiam ao Senhor do Ferro encerrar cercos em poucas horas. Padrão elogiado pela maioria dos irmãos, usado por Dawn e Ferros Manos. Quase todas as legiões tinham esses horrores em seus arsenais. O Typhon possui o canhão Dreadhammer, artilharia que dispara projéteis de toneladas. Com capacidade para apenas uma dúzia de projéteis, eles não precisavam de mais para. Cada projétil explodia com força suficiente para derrubar paredes, engolir veículos, destruir cavaleiros e evaporar esquadrões de fuzileiros em um só disparo em conflitos de cerco. Apenas o armamento arcano do Ordo Reductor chega perto de seu poder avassalador. O Typhon também tinha armas laterais, geralmente canhões laser, que em outros veículos seriam armas principais. No entanto, aqui elas não passavam de estilingues em comparação com o canhão Dreadhammer. Com 10 metros de comprimento e 9 de largura, essa fera ainda era fácil de acertar. Como variante do Land Raider Spartan, tinham energia para manter um escudo de clarão, campo de força capaz de suportar qualquer ataque. Armas de energia geralmente reforçam ainda mais a armadura robusta do Land Raider, tornando-o um bloco imparável e impossível de desacelerar. Praticamente impenetrável a poder de fogo inferior ao de um cavaleiro ou titã, com a capacidade de devastar qualquer coisa à sua frente. De fato, ele fez exatamente o que foi projetado para fazer. Ele avançava rápido até as muralhas de uma colmeia ou fortificação e as derrubava facilmente. Vindos dos Manufactorums de Anvilos e dos mundos Forja de Marte, foram produzidos até a Guerra Civil Marciana. Agora pertencem à história. Eles são vistos como parte de uma legião traidora, o que geralmente faz quem conhece seu poder tremer de medo. Mas eles não são mais fabricados pelo Império por razões simples. São incrivelmente avançados. A maioria, inclusive entre os adeptos mecânicos, perdeu a habilidade de criar ou manter escudos de flare. Em segundo lugar, porque as matérias-primas são mais bem usadas em outros veículos e empreendimentos. E em terceiro lugar, eles representam um tipo de guerra que os Space Marines não praticam mais. Apesar da reputação, os Space Marines, ou Adeptus Astartes, são tão poucos que só participam de combates como ataques de decapitação e investidas rápidas contra líderes inimigos. A guarda combate em cercos, domina campos de batalha e enfrenta hordas de Greenskins e Tyranids. Os Space Marines agora são uma força de elite e não participam mais desse tipo de guerra. Sim, alguns capítulos da primeira e segunda fundação ainda podem ter um ou dois desses gigantes em seu arsenal. Mas não é fácil conseguir aprovação para o uso deles. Se um capítulo tiver algum, pois são relíquias antigas do capítulo e não são arriscadas em troca de uma vitória. A menos que um setor entire esteja em jogo. Mesmo assim, é necessário que os tecnomarinhos apoiem a missão para despertar o antigo espírito da máquina do veículo. Isso nem sempre é possível, nem mesmo aconselhável. São espíritos de máquina que enfrentaram as piores guerras e carnificinas já vistas. Após um sono tão longo, ninguém sabe como esses espíritos de máquina agirão na batalha. Por isso, eles são uma espada de dois gumes que raramente ganham tanto quanto arriscam. Agora vamos ao Gushaton, pois todos sabem que adoro meus derretedores Derrete e um espartano. Typhon também é um dos meus favoritos recentes, junto com Kratos, pois tenho jogado a segunda edição de Horus Heresy. Não é 40.000 sem snobismo. Meus gostos simplesmente tendem ao formato mais clássico de jogo, como exemplificado nesses estilos mais antigos de sistemas. Typhon é um brutamontes no campo de batalha, mas colocá-lo em jogo é uma aposta arriscada. Se alguém te surpreende, age antes e te impede de sair das suas próprias linhas.
A explosão desses monstros é 2 vezes maior que o normal. Um tiro de sorte do exército inimigo pode causar mais baixas nas suas linhas do que você conseguiria no inimigo. Mas se funcionar, se você tiver um bom lançamento ou ganhar relançamentos do seu centurião destruidor de cercos, então isso pode devastar seu oponente, mais do que alguns novos orifícios. Já vi esquadrões sumirem, paredes e prédios destruídos por isso. É ideal para jogos maiores, tanto antes quanto atrás das defesas, onde homens e metal se concentram, quando não há para onde correr nem onde se esconder. Então essa besta, esse senhor da guerra, faz exatamente o que seu nome sugere. É um demônio de outra época, uma arma capaz de eliminar o inimigo em massa. Como bônus para quem tem mais polegares e dedos, é realmente prazeroso montar isso. Aposto que não esperava que eu dissesse isso. Vou jogar uma partida de 20.000 pontos de Horus Heresy, segunda edição, na segunda-feira. Posso garantir que colocarei meu Typhon em campo com grandes expectativas. Vamos ver se ele fará os soldados do meu oponente derreterem em massa ou se vai se voltar contra o dono e virar uma nuvem de cogumelo. No meio das minhas próprias linhas, sinceramente, mal posso esperar. Fui Baldemort, seu servo fiel. Curta e inscreva-se se gostou da oferta para seu entretenimento. E, mais importante de tudo, não importa o que você faça hoje, tente arranjar um tempo para se divertir, Tulu.